Olá, meus queridos alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula remota, onde a gente vai estar finalizando a República Velha a partir desse conteúdo. Então, só relembrando, né, fazendo uma revisãozinha rápida aqui, o que foi a República Velha? Foi o início de uma transição onde o Brasil estava deixando aí de ser um país em que tinha um imperador, né, que tinha o Dom Pedro II como imperador do Brasil, e aí há essa transição, né, a República é proclamada e aí o Brasil ele entra no regime presidencialista, que é esse regime que a gente está até hoje. Então antes quem governava o Brasil era o imperador, e a partir do momento que houve essa ruptura entre os militares e o governo e é proclamada a República, aí a gente tem o surgimento da República Federalista do Brasil e aí a gente vai ter aí esse regime que a gente tem até os dias atuais, certo? Que é quando o povo elege o presidente para representar o país. Então a gente tem esse regime presidencialista onde o presidente ele vai acumular essa função aí de governar o território brasileiro, certo? Então a gente vai para o iníciozinho desse período da República, onde a gente vai ter muitos conflitos, principalmente porque a população insatisfeitíssima, principalmente com a miséria, principalmente com a cobrança de impostos da República. Isso aí vai eclodir no início da República uma série de revoltas, como a gente já viu anteriormente, certo? Além de questões sociais, a gente vai ter aí a insatisfação popular. Então, quando o povo ele fica insatisfeito, isso é ruim para os governantes. Por quê? Porque vai gerar uma série de revoltas contra esses governos, esses governantes, aliás, e aí não vai ser bom para ele, né? Então, você governar com um povo revoltoso no seu calcanhar, então isso aí realmente não é legal. Então, eu trouxe aqui alguns slides que a gente vai começar um pouquinho a falar sobre a Guerra de Canudos. Então, Canudos é uma cidade que fica no interior, no sertão da Bahia, e lá vai surgir uma figura, né, uma pessoa que vai ser contra a República, contra esse ato de cobrança de impostos. Então, essa figura é o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro ele foi o principal líder da revolta de Canudos, da Guerra de Canudos, aliás. Então, vai misturar aí na Guerra de Canudos assuntos religiosos, insatisfação popular e também a gente vai ter aí a fome, falta de emprego, a, a escravidão ela estava recém acabada aqui no nosso país, né? Ela já estava foi bem recente, né? Do início da República. Então a gente tinha aí muitos negros sem trabalho, porque ninguém dava trabalho aos negros, muitos negros passando fome, muitos negros sem acesso à terra para poder plantar, para poder sobreviver. Então, né, essa mistura de religião, insatisfação, ele vai, né, eclodir aí no povoado de Canudos. E aí a gente vai ter esse povoado de Canudos. O Antônio Conselheiro vai ser o principal líder. Vai ter aí a insatisfação principalmente da igreja, porque ele começa a pregar contra o Estado, contra a igreja. Por que contra o Estado? Porque nesse período da República, lembram quando eu falei nas aulas anteriores que na época do imperador ele começa a separar a igreja do Estado, né? E aí a gente vai ter o casamento civil, que antes o casamento era só na igreja, e a gente vai ter o casamento civil, entre outras coisas. Então, para o conselheiro, isso aí era o início do fim dos tempos. Então ele foi considerado uma espécie de messias do sertão. Né? Então quando a gente tem essas misturas aí, a gente vai ver que vai começar a eclodir esse movimento contrário a esse povoado. E aí os governantes eles começam a ficar insatisfeitos com esse movimento e aí mandam os soldados para lá para poder acabar com esse movimento.
Então a primeira vez eles são derrotados, a segunda também são derrotados, aí na terceira a gente vai ter uma carnificina, né? Uma morte muito grande de pessoas, principalmente do líder, que é o Antônio Conselheiro. Então vamos lá aqui para os slides para a gente entender melhor essa revolta. Então vamos lá. Então, esse assunto é no início da República Velha, como eu já falei para vocês. Guerra de Canudos. Ocorreu entre 1896 e 1897, ou seja, só durou apenas um ano. Seu líder era o Antônio Conselheiro. Causa da guerra, a situação social do sertão nordestino, os ataques do governo republicano, os combates e a luta pelo trabalho no campo, ou seja, insatisfação também daqueles grandes proprietários de terra, certo? A situação do Nordeste brasileiro no final do século XIX era muito precária, ou seja, escassez de água, né? Todos os problemas que a gente visualiza hoje, no passado eles eram bem mais ampliados. Por quê? Né? Hoje a gente tem acesso, por exemplo, à canalização da água, né? A gente tem aí o canal de São Francisco, que ele está levando água lá para o Alto Sertão. Imagine naquela época, no início da República, né? Que se tinha poucos recursos e como era pior. Então, ou seja, a fome, a seca, a miséria, a violência, o abandono político afetavam os nordestinos, principalmente a população mais carente. Toda essa situação, em conjunto com o fanatismo religioso, desencadeou num grave problema social. Em novembro de 1896, no sertão da Bahia, foi iniciado esse conflito civil. Então perceba aí que a gente vai ter esse conflito, né, na mistura de vários elementos. Né? Vários elementos vai dar condição para que haja esse conflito aí. Ele teve a duração de quase um ano, até 5 de outubro de 1897, devido à força adquirida, o governo da Bahia pediu o apoio da República para conter esse movimento formado por fanáticos, jagunços e sertanejos sem emprego. Ou seja, isso aí era uma afronta ao governo local. Né? Então ele não teve força para reprimir esse movimento e aí ele teve que pedir ajuda à presidência da República. Antônio Vicente Mendes Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro, era o líder do movimento. Ele acreditava que havia sido enviado por Deus para acabar com as diferenças sociais e também com os pecados republicanos. Entre esses estavam o casamento civil, né, como eu já tinha falado para vocês, e a cobrança de impostos. Então, Antônio Conselheiro ele condenava, né, o casamento civil, que é esse que a gente tem hoje, onde o homem e a mulher ele vai no cartório e eles assinam uma declaração informando que a partir daquele momento eles vão viver como casados. Com estas ideias em mente, ele conseguiu reunir um grande número de adeptos que acreditavam que seu líder realmente poderia libertá-los da situação de extrema pobreza na qual se encontravam. Então aí o Antônio Conselheiro vai lá e funda, lá no sertão da Bahia, às margens do rio Vaza Barril, ele vai fundar o povoado de Canudos. Aqui imagens aí da época, então perceba aí que é bem organizado, né? O povoado foi, né, bem organizado. Devido à enorme proporção que estava o movimento, adquiriu o governo da Bahia, não conseguiu por si só segurar a grande revolta que acontecia no seu estado, por esta razão perdeu a interferência da República. Ou seja, cada vez mais o povoado ia recebendo um grande contingente de pessoas pobres, né, que ouviam falar desse Messias do sertão e iam em busca, né, desse Messias que aqueles realmente acreditavam que o Antônio Conselheiro ele estava ali porque ele foi enviado por Deus para acabar com a fome e a miséria dali do sertão. Esta, por sua vez, também encontrou muitas dificuldades para conter os fanáticos. Somente no quarto combate, onde as forças da República já estavam mais bem equipadas e organizadas. Os incansáveis guerreiros foram vencidos pelo cerco que os impediu de sair do local no qual se encontravam para buscar qualquer tipo de alimento e muitos morreram de fome. O massacre foi tamanho que nem escapavam idosos, nem mulheres e nem crianças, ou seja, foi uma carnificina total. Aqui imagens da época.
Canudos foi completamente destruída em 5 de outubro de 1897. Mais de 5 mil casas foram incendiadas pelo exército. Toda a população sertaneja morreu defendendo sua comunidade. Ou seja, não resolver o problema. Qual foi a maneira mais fácil deles resolver o problema? Tirar a moradia dessas pessoas, incendiando as casas dessas pessoas, e exterminando essa população de Canudos em quase 100% da sua totalidade, porque provavelmente alguns devem ter escapado. Aqui imagens. Então, se a gente for fazer uma comparação dessa época de Canudos e trazer para essa época atual, o que é que vem à mente de vocês? Certo? Vou deixar aqui um tempinho para vocês pensarem. O que é que vem à mente de vocês? Pronto, eu creio que já deve ter dado alguma ideia do que é que vem à mente de vocês. Então, se a gente for pegar imagens dessa época, a gente vai ter aí pessoas morando em lugares que a gente chama de invasões. Ontem mesmo eu estava assistindo o Fantástico e estava passando aí o pessoal que estava sem dinheiro para pagar uma habitação e eles invadiram um determinado local. E aí, nesse determinado local, a dona do lugar pediu a reintegração de posse dessa área. Então, os barracos foram queimados e aí essa população ficou sem local de novo. Ou seja, o governo preferiu desapropriar nessa época de pandemia, deixar as pessoas na rua. Só não houve a carnificina, né? Só não houve a morte das pessoas, mas as pessoas ficaram sem residência. Ou seja, se a gente for pegar aquela época para hoje, a gente vai ter essas semelhanças aí, né? Que os governos eles preferem dar razão a quem tem esses grandes proprietários de terras e eles não procuram resolver esse problema de moradia das pessoas, certo? Só foi um efeito de comparação, certo, pessoal? Então vamos lá, continuando. Morre também Antônio Conselheiro, não se sabe ao certo qual foi a causa da sua morte, as razões mais citadas são ferimentos causados por uma granada e uma forte caminheira. Imagens aí do Antônio Conselheiro. Então ele realmente tinha a barba grande, o cabelo grande, então eles associavam essa imagem ao Messias, né? Essa revolta ocorrida nos primeiros tempos da República mostra o descaso dos governantes, presta atenção, mostra o descaso dos governantes com relação aos grandes problemas sociais do Brasil, certo? Então, no início da República, então percebam aí que esses problemas já vêm de um tempo. Então, no início da República, a gente vai ter graves problemas sociais. E hoje, no século XXI, será que esses problemas foram solucionados? Não. Então, a gente ainda tem graves problemas sociais ainda a serem confrontados e resolvidos. Então, falta um pouquinho aí de vontade política aí dos nossos políticos de resolver esses problemas sociais. A violência oficial foi usada muitas vezes, em exagero, na tentativa... Eita, deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar aqui, deu um probleminha aqui. Então deixa eu voltar aqui para mim, certo? Que deu um problema aqui no slide. Pronto, voltei. Então o que é que a gente percebe aí, né? Que a falta de políticas públicas naquela época eclodiu aí esses movimentos revoltosos, que foi aí um dos movimentos revoltosos que ocorreu na República Velha. E para fechar esse assunto de República Velha, né, a gente vai ver que ao longo da história do Brasil, né, isso aí vai se replicar, vai se repetir, né? Então a gente vai ter aí importante, né, para lutar pela população, a gente vai ter aí os movimentos sociais para lutar justamente para que a população ela tenha acesso aos direitos básicos que é garantido na nossa Constituição. O que é a Constituição, pessoal? É a lei máxima do Brasil. E lá está garantido todos os direitos e deveres de todo cidadão brasileiro. Então, quem nasce aqui, ele é regido pela Constituição do Brasil. Então, lá tem vários direitos e deveres. Então, a gente tem tanto direito na Constituição, mas esses direitos eles não são postos em prática, né? E o que falta mais à população é se unirem e lutarem pelos seus direitos. Então, eu sempre gosto de fazer esse exemplo.
um lápis é muito fácil de quebrar, não é verdade? Vá colocar 10 lápis em sua mão e vá tentar quebrar ele no meio. Você já vai ter uma resistência maior para quebrar esses lápis. Então a mesma coisa é quando o povo se une. Não adianta um só falar? Não. Então quando começa a incomodar, quando a população ela começa a se unir, começa a incomodar esses governantes, né? Aí eles começam a escutar essa população, certo? Então, no início da República, realmente a gente vai ter esses problemas sociais e eles são carregados até os dias atuais, certo? De uma forma no qual, né, professor, mas diminuiu em relação ao início da República. Diminuiu, mas a gente ainda tem muita coisa para se consertar aqui no nosso Brasil. E é importante a gente entender a história do passado para a gente compreender o presente, certo? Então, no passado, né, houve aí a morte quase que totalitária de toda a população de Canudos. E hoje, se as pessoas forem protestar pelos direitos que está lá na Constituição, né, o que acontece com elas? Né? Então é um caso assim a gente pensar, né? Então a gente percebe aí que no início da República a gente vai ter muitos conflitos, certo? E olha que hoje no século XXI a gente tem problemas sociais, mas a gente também vê a população meio que parada, meio que descansada, meio que conformada. Às vezes eu vejo até a população meio que conformada com o que ela passa, não é verdade? Então esse conformismo é que vai dar o passe livre para os governantes atuais fazerem o que fazem, né? Que é continuar esnobando a população no geral. Então esse assunto é importantíssimo para a gente entender, né, o que foi lá o início da República do Brasil e a gente entender esse contexto histórico trazendo até os dias atuais, certo, pessoal? Então a gente vai encerrar por hoje esse assunto de República Velha e na semana que vem a gente já vai começar com outro conteúdo, certo, pessoal? Então veja só, eu vou estar enviando uma atividade para vocês. Vocês vão enviar a foto das respostas da atividade pelo Zap, igual das outras vezes. Mais uma vez gostaria de deixar uma mensagem para vocês de que esse momento vai passar, vamos ter fé na ciência e que espero que vocês estejam aproveitando esse momento em casa para realmente estudarem, certo? Porque nada melhor do que a gente colocar a nossa mente em funcionamento através do estudo. Então eu adoro aprender uma coisa nova. Cada dia que eu aprendo uma coisa nova, né, eu sei que eu não sei de nada. Eu sei que nada sei. Então cada vez que eu vou aprendendo uma coisa nova, eu fico feliz, eu fico satisfeito, porque estamos nesse mundo aqui para aprender, certo? Então, mais uma vez, gostaria de pedir a vocês para só saírem de casa se necessário, certo? Se sair, use a máscara, né? Higiene, lavem as mãos, álcool em gel, para proteger quem você ama. Fique com Deus e até a próxima semana. Estou aguardando a atividade de vocês. Muitos estão em débito comigo, certo? Estou enviando as faltas para a Secretaria de Educação. Ok, pessoal? Então, eu vou estar aguardando a atividade de vocês até as 20 horas de hoje. Um abraço, até mais.